Então, nós vamos fazer uma retomada assim dos primeiros momentos da história dela, da serva de Deus, Madre Leônia. Ela está em processo de beatificação, de canonização. Ela é a fundadora das Irmãs Claretianas e nós então fazemos assim nós estamos divulgando as suas virtudes, a sua vida, a sua missão, para que todos possam conhecê-la. A pátria de origem da Madre Leônia é a Itália. Ela nasceu em Sapri, província de Salerno. O seu pai se chamava Gabriel e a sua mãe Ana Maria. Ela nasceu no dia 23 de junho, portanto, logo nós vamos, no dia 23 a gente vai fazer a comemoração, de 1913. E o nome dela era Maria, depois que ficou Leônia, né? Depois de religiosa. Nos seus primeiros anos de vida, por conta da guerra, ela foi morar com os seus avós maternos numa cidade montanhosa em Trecna, província de Potenza. Foram anos muito sofridos para todos no período da guerra. Aos 16 anos, ela participou de um retiro espiritual pregado para os militantes da Ação Católica. Era como nós fazemos aqui no Brasil, os grupos de jovens, né? Então lá a Ação Católica, no qual ela ouviu uma frase do sacerdote que estava pregando o retiro, e essa frase marcou a vida dela para sempre. E a frase era a seguinte: quem tem tempo não espera tempo. E ela ainda não tinha pensado no como seria o futuro, né? Qual seria o caminho que ela deveria seguir para a sua vida. E ela era muito feliz entre os seus pais, os seus irmãos, uma jovem muito bonita, inclusive, muito feliz. Ela participava de toda a vida social, mas ela era uma líder inata. Ela já liderava aquele grupo de jovens, né? E ela então ouviu essa frase do sacerdote: quem tem tempo não espera tempo. Quer dizer, se você tem tempo para servir a Deus, para servir assim de uma forma exclusiva, como nós religiosos, então não precisa ficar esperar tempo. Esperar para quê, né? Então, ela era muito feliz com a sua família, que lhe devotavam um grande amor, seus familiares. Mas um dia uma voz começou a tocar o seu coração. Ela sentia no seu coração uma voz que não calava. E ela então começou assim a refletir o que ela faria da sua vida. Essa voz que tocou o coração dela era aquela frase: quem tem tempo não espera tempo. E ela então começou a pensar: o que eu tenho tempo, o que eu vou fazer com esse meu tempo, né? Então, até os seus 16 anos, ela tinha uma vida tranquila, né, junto com a sua família. Mas, de repente, começou a sentir essa inquietação no seu coração, que depois, então, só que ela precisou esperar completar a maioridade, seus 21 anos, e a família era totalmente contra ela entrar num convento, ser uma religiosa, totalmente contra. Mas ela queria servir a Deus e aos irmãos, ao invés de formar uma família e cuidar só dessa família. Ela deixa isso nos seus escritos. Então, esse foi o início da história dela. Como cada programa a gente vem falando um pouco da vida dela, então nós vamos dar continuidade.
De fato, a chama que se consome irradiando em luz em todas as direções não pode determinar sozinha o seu destino. Ela obedece a brisa que a embala no seu doce mistério de existir. Irmã Leônia, tal como a chama, precisava continuar morrendo a si mesma para levar avante a causa da formação. Aqui nós estamos falando de quando ela foi designada a ser formadora das jovens, das postulantes e das noviças. Antes ela apenas auxiliava a mestra. Aqui ela já é a mestra desses dois grupos. E tinha pessoas que estavam contrárias, que não queria que ela exercesse a formação, porque estava tendo mudanças naquela casa, né, de formação. Ela estava se empenhando muito, ensinando as jovens como ser religiosa de verdade. E isso então estava incomodando algumas pessoas, né? E ela começou então o seu sofrimento, porque ela tinha certeza da sua missão, o que ela devia fazer. E ela não fazia as coisas sozinha, ela tinha um diretor espiritual que a orientava. Então, Irmã Leônia, tal como chama, precisava continuar morrendo a si mesma para levar avante a causa da formação, pois a nova superiora da comunidade de Miradores, talvez por inexperiência, privilegiava as obras sociais em detrimento do processo formativo. Então, havia dois pontos de vista. A Madre Leônia, a Irmã Leônia, né? Na época não era a Madre. A Irmã Leônia, ela priorizava a formação das jovens, e a superiora da casa, a quem ela devia obediência, porque era superiora, ela achava que não precisa ter tanto tempo de formação assim, vamos cuidar das obras sociais que é melhor. Então a Madre começou a se preocupar muito com isso, porque de verdade, na vida religiosa, se nós não temos assim uma formação sólida no seguimento de Jesus, a gente não dá conta de continuar, porque a nossa missão, quem nos chama é Jesus, é a Ele que devemos seguir, e para isso tem que ter uma formação profunda, principalmente na palavra de Deus e também quanto à consagração religiosa. A Irmã Leônia tinha consciência desses conceitos. Para completar o quadro pouco animador que se instaurava, Irmã Leônia foi aconselhada a renunciar à sua função de formadora das postulantes e das noviças. E então estava incomodando tanto que aquelas que a queriam bem, para não vê-la sofrendo, então aconselharam para ela pedir demissão, né, dessa atividade. Mas ela não fazia as coisas sozinha, ela tinha o confessor dela. Então, ao consultar seu orientador espiritual, obteve a seguinte resposta: não perca a paz por causa do instituto que está em perigo. Assim o padre falou. Faça a tua parte com a oração e com espírito de humildade, fazendo um pouco de contrapeso às ambições de quem pretende. Então, o orientador dela, espiritual, diz para ela não ficar tão preocupada com os perigos do convento, né? Do instituto, não do convento, daquela casa. Fique contente pelas irmãs formadas por você. Olha que conselho bonito que ele deu. Então, era para ela ter aquela alegria interna no coração pelas irmãs que ela já havia formado
e que procuram o caminhar direito. Quer dizer, as outras que estão sendo formadas e que está dando a prioridade aos trabalhos, né, às atividades físicas assim, no trabalho, em detrimento da formação. Então ele fala para ela, fica contente, fica feliz com aquelas que você já formou, porque com certeza elas vão seguir o caminho certo. Não aprova o conselho que lhe foi dado para renunciar ao ofício de mestra. Porém ele fala, né, não, continua no seu cargo. Esteja contente por querer fazer o bem e o seu dever, fazer o seu dever e fazer bem, ainda que impeçam você de desempenhá-lo bem. Quer dizer, mesmo que as outras co-irmãs coloquem dificuldade, coloquem empecilho, o conselheiro dela, espiritual, o padre, né, o diretor espiritual, diz para ela, não se importa, vai em frente, siga a sua consciência, é o conselho. Então, a lucidez do padre Michelangelo, que é o diretor espiritual dela, confirma delicada a condição da congregação e da irmã Leônia. Havia nuvens no horizonte que precisavam ser dissipadas, algumas nuvens, né? Precisavam ser dissipadas pelos ventos de uma nova aurora. Quer dizer, o que nós podemos entender é que no Instituto das Pobres Filhas de Santo Antônio estava assim, como que meio que intoxicado, né? Precisava respirar um pouco o Instituto. E aí a Madre Leônia estava mostrando que ela era o pulmão, né? O pulmão que ia trocar o oxigênio. Ou seja, pelo trabalho e pela dedicação desinteressada em prol do Instituto. Anos mais tarde, a irmã Leônia anotou: quanto custa construir uma mulher forte? Quanto custa construir uma irmã de fibra? Quanto custa amar quem sofre? Quanto custa construir uma santa? Custa, e como custa? Mas tudo é possível para quem quer. Quer dizer, a situação aqui é querer. Ela está nomeando que é difícil, né? Formar uma pessoa, uma mulher de fibra, uma mulher forte, e assim por diante. Ela vai dando as qualidades aqui. Mas ela diz, quando se quer, tudo é possível. E ela queria, com toda a sua força de vontade, que lhe era possível querer. Ela mesma fala que é possível quando se quer. E ela era essa mulher que queria servir a Deus. Queria ser religiosa segundo o coração de Deus, coerente com a vocação abraçada. Irmã Leônia parecia ser o ato do querer transformado em ação. Interessante essa colocação. Ela parecia ser o ato do querer, ela, pessoa. E essa atitude a fazia consumir como a vela, irradiando luz, principalmente a luz da caridade, que a impedia de pensar em si mesma. A caridade que ela estava, é uma virtude, né, que ela estava desenvolvendo mais e mais. Então, ela impedia dela ficar pensando, né, no egoísmo. O egoísta pensa em si. A Madre era altruísta. Quando o seu espírito passou a reclamar mais fortemente a solidão dos místicos, ao mesmo tempo a ação evangelizadora dos apóstolos, recorreu ao seu orientador espiritual para ajudá-la a compreender os apelos do Senhor
ele, né, lhe respondeu com simplicidade: enquanto lhe segue a cruz, também o crucificado está com você. Basta ser feliz nesta terra. Enquanto lhe segue a cruz, também o crucificado está com você. Então, quando a gente carrega a cruz juntamente com Jesus, que já carregou a dele, e ele está ajudando nós a carregarmos a nossa, então o Padre diz que isso basta. Basta para ser feliz nesta terra, carregando a cruz, sofrendo, mas dando um sentido para essa ação. Estar com ele na alegria e no sofrimento. Vamos fazer um intervalozinho. A Madre Leônia, ela está em processo de beatificação. E nós temos vários testemunhos de pessoas que já alcançaram graças fazendo a novena da Madre. E aqui hoje eu vou falar um testemunho. É de Guarulhos, São Paulo. Quero relatar o meu testemunho da graça que alcancei por intercessão de Madre Leônia. Esta senhora está dizendo isso. Minha filha Damares Jurema Silva devia fazer uma cirurgia de grande risco. Os médicos não garantiam que ela ficasse 100% e nem curada também, porque era diabética. A parte do quadril dela, da menina, estava toda consumida pelo reumatismo e ela não conseguia mais andar. As dores eram horríveis e uma das pernas estava 10 centímetros menor que a outra. Quando chegou ao hospital para ser operada, os médicos disseram que ela precisava de uma prótese, mas eles não tinham no momento. Ela devia ser importada, a prótese. Foi mais um desafio que a Jurema quase perdeu a esperança. Foi então que, como mãe, lhe assegurei que Madre Leônia estava intercedendo por ela e que ela não podia perder a esperança, devendo confiar na intercessão da serva de Deus, Madre Leônia. A partir de então, minha filha se animou e começou a pedir também a sua cura. Com a graça de Deus e pela intercessão da Madre Leônia, não demorou muito para minha filha ser chamada novamente para a cirurgia. O resultado foi ótimo e não precisamos pagar nada, pois não tínhamos condições. Os médicos admiraram ao ver o resultado da operação da Jurema. Um mês após a cirurgia, está sem nenhuma dor, graças à intercessão da serva de Deus, Madre Leônia. Quem escreve esse testemunho, a mãe da Jurema, da Damares Jurema, a menina doente. E a mãe dela, a Deise Benedita Silva, que escreveu o testemunho. E foi em 17 de janeiro de 2009. Então ela alcançou a graça. Teve que operar, sim, mas ela conseguiu antecipar a cirurgia porque iria demorar muito. A gente sabe que essas coisas demoram. E o médico não garantia que a menina ia ficar boa, e ela ficou. Então esse é mais um testemunho, né, de alguém que alcançou a graça. E agora nós vamos fazer a oração de intercessão e você faça juntamente comigo.